E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa aula vamos ver aí alguns fenômenos ondulatórios. Bom, nós vamos começar aí, nessa aula de hoje, estudando a refração. Então, o que vem a ser a refração? Chama-se refração de uma onda a passagem dessa onda de um meio para outro, de características diferentes. Então, o que acontece? A onda está se propagando em um meio, aí ela muda esse meio de propagação, ela passa a propagar em um meio diferente. E essas características do novo meio são diferentes do meio que ela vinha se propagando anteriormente. Uma característica da refração é que qualquer que seja o tipo de onda, a frequência da onda não vai alterar na refração. Então, a frequência da onda nos dois meios de propagação, embora tenham características diferentes, a frequência permanece inalterada. Então, no entanto, devido à mudança de meio, vai mudar a velocidade e a mesma coisa acontece com o comprimento de onda, certo? Então, quando a onda sofre refração, ela mantém a sua frequência, porém a sua velocidade e seu comprimento de onda são alterados. Aí, como modelo de refração, nós podemos usar ondas que se propagam na superfície de líquidos. Olha aí, por exemplo, essa figurinha aí, nós temos uma região profunda e uma região rasa. Então, é de verificação experimental que a velocidade de propagação de ondas na superfície de um líquido ela pode depender da profundidade do local. Observa-se que o módulo da velocidade diminui quando as ondas passam de regiões profundas para regiões rasas, que são aquelas cujas profundidades são menores que o comprimento de onda dessas ondas ou quando são comparáveis a ele. Então, dessa forma, meios de diferentes profundidades podem ser considerados diferentes meios de propagação. Ondas que se propagam na superfície da água, por exemplo, sofrem refração quando passam de uma região profunda para uma rasa, ou de uma região rasa para uma profunda. A gente pode ver, por exemplo, essa alteração na velocidade da onda quando ocorreu aquele tsunami lá na Indonésia, né? Quando ela estava numa região funda, a velocidade dela era muito alta. Quando ela chegou na praia, a velocidade diminuiu, porque lá na praia você tinha já não era tão profundo, já era mais raso, certo? Então aí a gente tem o que acontece aí com a onda, né? A gente viu ali o desenho. Aí o que está acontecendo com a onda? Ela sofreu uma refração. Ela tinha ali a frente de onda incidente, o raio incidente, ela mudou e você vai ter ali o raio refratado. Agora, simplificando a representação da refração, a gente pode usar um raio de onda. Como é que fica, então? Olha lá, a gente tem um raio incidente, seria a frente da onda incidindo. Aí em cima a gente tem o meio 1 e embaixo o meio 2. Nós temos aí a reta normal e embaixo o raio refratado. Então, o que nós temos aí? I é o ângulo de incidência, que a gente vai chamar de θ1. E R é o ângulo de refração, que eu vou chamar de θ2. Então, a gente chega aí no que a gente chama de leis da refração. Quais são as leis da refração? A primeira lei da refração, o raio incidente, anormal à fronteira no ponto de incidência e o raio refratado estão contidos no mesmo plano, ou seja, eles são coplanares. Tanto o raio incidente, a reta normal, que é perpendicular à fronteira dos dois meios, e o raio refratado estão no mesmo plano, todos eles são coplanares. E a segunda lei da refração, que é conhecida como lei de Snell, o seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração é igual à velocidade que ela vinha no meio 1 dividido pela velocidade no meio 2, ou o comprimento de onda no meio 1 dividido pelo comprimento de onda no meio 2. Então, vamos resolver esse exemplo que está aí no PET. Olha lá. Na figura 1, suponha que a frequência e a velocidade da onda no meio 1 sejam respectivamente 20 Hz e 8 metros por segundo. Sabendo que ao refratar sua velocidade diminuiu para 4 metros por segundo, determine. Letra A frequência da onda no meio 2. Então, o que está acontecendo? Ela está propagando no meio 1 com uma frequência de 20 Hz. Qual vai ser a frequência dela no meio 2? Então, como a gente já sabe, a frequência da onda no meio 2 é de 20 Hz, pois na refração a frequência permanece constante. Então, guarde isso daí. Toda onda que sofre refração não sofre alteração na sua frequência. E na letra B está pedindo o comprimento de onda no meio 2. Então, qual vai ser o comprimento de onda no meio 2? Olha, a gente sabe que V é igual a lambda F. Velocidade é igual a lambda, o comprimento de onda, vezes a frequência. Por sorte, já me deu qual é o valor da velocidade. Ela era de 8 metros por segundo, passou para 4.
Então, a velocidade no meio 2 é 4, o comprimento de onda não sei, e a frequência permanece os 20 Hz. O 20 está multiplicando, passa dividindo. Então, o comprimento de onda vai ser 4 dividido por 20, 0,2 metros. Beleza? Agora a gente vai ver como é que a refração está presente no nosso dia a dia. Olha aí, se a gente pegar um lápis inteiro e mergulhar só a metade dele dentro de um copo com água, a gente observa esse fato aí, que está representado na figurinha. A gente tem a impressão de que o lápis está quebrado. Mas por que isso acontece? A gente sabe que o lápis não está quebrado. Isso ocorre porque a luz é uma onda eletromagnética e por ela ser uma onda, ela sofre refração. E sofrendo a refração, a sua velocidade de propagação dentro da água é menor que a sua velocidade de propagação no ar. Então por isso a gente tem esse efeito aí que parece que o lápis está quebrado. A mesma coisa acontece, por exemplo, na pescaria. Né? Então, é por isso que é muito importante a gente ter o conhecimento dos efeitos da refração para que a gente consiga fazer os ajustes necessários. Igual nesse exemplo aí, quando você vai pescar, você precisa entender que o peixe não está no ponto em que você o vê. Olha lá, ele está um pouquinho mais para baixo por causa da refração. Os índios, quando pescam usando lança no rio, eles já conhecem esse efeito, no efeito da refração, e já conseguem mirar direitinho e conseguem pescar o peixe. Agora a gente vai ver o conceito de densidade linear de uma corda. Então, as cordas tensas, né, as cordas esticadas, elas constituem ótimos meios para observação da propagação de ondas mecânicas transversais. Então, a gente vai considerar uma corda de massa m e comprimento L. Então, a gente vai ter que a densidade linear delta dessa corda é a razão entre a sua massa e o seu comprimento. Então, a densidade linear de uma corda, representada pela letra grega delta minúscula, é igual à massa da corda dividida pelo comprimento dessa corda. E qual que é a unidade de medida de densidade linear de uma corda? Massa é quilograma e comprimento em metro. Então, a unidade vai ser o quilograma por metro. Agora nós vamos estudar a refração de ondas transversais em cordas. A refração de ondas transversais em cordas tensas podem ser facilmente visualizadas e obedece também às regras básicas da refração, incluindo aí a lei de Snell. Então, no primeiro caso, a gente vai considerar duas cordas de densidades lineares diferentes emendadas. Então, como primeira hipótese, a gente vai supor que a densidade linear da corda B seja maior que a densidade linear da corda A. Então, o que vai acontecer? Eu tenho um pulso gerado na corda A, ele vai se propagar aí na fronteira entre A e B. Então, nesse local, o que vai acontecer? Parte da energia do pulso incidente vai transmitir, vai sofrer refração e vai passar a se propagar na corda B. Mas como a densidade linear da corda B é maior que a da corda A, o que vai acontecer? Vai acontecer que o pulso refratado vai estar sempre em fase com o pulso incidente, os dois vão estar para cima. Agora, os pulsos incidente e refletido vão ter velocidade de mesmo modo, que a gente vai chamar de velocidade A, enquanto que o pulso que sofreu refração vai ter uma velocidade módulo VB. Né? Lembrando que V é raiz de F sobre delta. Então, a gente conclui que a velocidade B é menor que a velocidade A, ou seja, a velocidade do pulso refratado é menor que a velocidade do pulso refletido, né? Porque a densidade linear da corda B é maior que a do A. E essa força tem o mesmo valor nas duas cordas. Pela terceira lei de Newton, a força que A puxa B é a mesma com que a B puxa o A. Então, olha só, então, se a gente tiver a densidade linear da corda B maior que a A, ela vai sofrer refração, o pulso refratado tem o mesmo em concordância de fase para cima e o pulso refletido em oposição de fase. No segundo caso agora, a densidade linear da corda A é maior que a densidade linear da corda B. Olha lá, tem um pulso para cima, na hora que chega ali na fronteira entre A e B, o que vai acontecer? Tanto o pulso refratado quanto o refletido vão estar em concordância de fase. Né? Então, o pulso refratado vai estar em fase, ou seja, ele também está para cima, e o pulso do pulso incidente, e a velocidade agora vai ser maior que a do pulso incidente, pois a densidade linear do A é maior que a do B. Então, nesse caso, o pulso refletido também vai estar em fase com o pulso incidente. Certinho? Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Novamente, peço a você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, não custa nada. Deixe o seu joinha, compartilhe com seus coleguinhas de escola e até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço, valeu!